Pois bem, vamos conhecer agora algumas características deste curso de capacitação em programação neurolinguística. Mais uma vez, meu nome é Júlio, eu sou Master Coach, sou hipnólogo clínico, sou Master em PNL e sou diretor do Julius Coaching Institute. E vou apresentar para você algumas características desse curso agora. Para começar, essa frase me tocou muito, dita por alguns alunos meus. Na minha vida de docente, eu sempre apliquei as técnicas que eu aprendi na faculdade e que eu aprendi com os meus professores. E observava que os resultados não eram tão legais quanto eu imaginava. Até que eu conheci a programação neurolinguística e comecei a aplicá-la nas minhas aulas, na minha sala de aula. E os alunos começaram a render extraordinariamente. Eles chegavam para mim e diziam exatamente isso que eu escrevi aqui. O professor, a PNL tem que estar dentro da sala de aula. Por que os outros professores não fazem isso? E tem PNL na faculdade? Eu dizia, não tem PNL na faculdade. Pois então ensina para os professores essa técnica. Isso ficou na minha cabeça e aí nasceu o curso de capacitação em programação neurolinguística voltada especialmente para professores. Vamos conhecer um pouco mais. Essa foto, ela representa um pouco da nossa realidade. Os tempos têm mudado, a modernidade tem chegado e tem modificado muitos dos valores. Antigamente a gente via que o foco estava no aprendizado, no desenvolvimento do aluno, mas muitas vezes não se tinha a ferramenta adequada. O mundo ele foi evoluindo, os valores foram mudando e hoje em dia a gente vê, tá aí, uma figura mostrando 2009, a inversão de valores. E aí a gente entra, às vezes, numa roda viva em que a gente só faz reclamar. A gente não assume a autorresponsabilidade, não faz nada para mudar essa realidade. E aí a PNL, ela vem justamente para trabalhar não só a técnica de preparação de sala de aula, não só a técnica de como aprender melhor ou de como ensinar melhor, mas a PNL ela vai trabalhar valores que formam o ser humano. E assim nós podemos ter um maior rendimento em sala de aula com uma equalização, vamos dizer assim, dos valores que nos levam aos melhores resultados. Bem, a essa altura você pode me perguntar, por que se capacitar? Por que fazer esse curso? Olha, eu vou te dizer uma coisa, quando você começar a entender a PNL, como é que ela funciona, como é que ela pode ser usada em todos os contextos da sua vida, e especialmente em sala de aula, você vai descobrir que todos os profissionais deveriam saber os princípios da PNL. Porque com a PNL você vai aprender o manual da mente humana, aprender como que a nossa mente funciona e funciona melhor. E dessa forma você vai agregar valor e atingir as necessidades da sua turma e da sala de aula. Com a PNL você vai aprender a linguagem adequada para que o seu aluno entenda melhor os seus conteúdos. Você vai aprender linguagem hipnótica, que vai fazer com que esse conteúdo fique fixado muito mais rapidamente e permanentemente na mente do seu aluno. Essa figura eu adoro. Eu adoro porque ela mostra um pouco da nossa vida. Ela mostra que nós construímos ciclos confortáveis em nossa vida, chamado de ciclo da zona de conforto. Nessa zona de conforto, embora esse nome traga uma coisa agradável, mas não é um lugar nada agradável de se estar, porque na zona de conforto não há crescimento. Na zona de conforto é um local onde a gente se sente seguro, mas a gente não arrisca, a gente não inova, a gente não faz nada de novo. E é um local onde a gente fica infeliz e reclamando. Você reclama da sua vida, você reclama do seu emprego, você reclama da sua sala, dos seus alunos? Você reclama de você mesmo? Bem, se você está insatisfeito, você está numa zona de conforto. E um fenômeno que acontece, que é muito comum, quando você está numa zona de conforto, você quer sair dessa zona de conforto. Mas como para sair dessa zona de conforto, você tem que arriscar,
você precisa fazer coisas novas, você entra numa nova zona, que é a zona do medo. Essa zona do medo não deixa você arriscar. Nessa zona do medo, você começa a ser influenciado pela opinião das outras pessoas. Nessa zona do medo, você acredita que não pode, não é capaz de fazer, que não vai conseguir. E aí você acaba voltando para a sua zona de conforto e reclamando mais uma vez. Só que muitas vezes a gente não sabe que quando a gente ultrapassa essa zona do medo, a gente sai da zona de conforto, atravessa essa zona do medo, nós chegamos numa zona fantástica, sensacional, chamada zona da aprendizagem. Nessa zona a gente consegue desenvolver novas habilidades, nós conseguimos ampliar a nossa zona de conforto, criando uma nova zona de conforto. Nessa zona de aprendizagem, a gente aprende a lidar com desafios, a lidar com problemas. A gente descobre que os problemas eles não são tão grandes o quanto a gente imagina que são quando a gente começa a atravessar a zona do medo. E depois dessa zona da aprendizagem, a gente chega a um nível de maturidade, ao nível da superação. E nesse nível, a gente começa a trabalhar com sonhos, começa a trabalhar com metas, com objetivos, com desejos. A gente descobre que tudo é possível, desde que a gente aprenda como alcançar aquela meta, aquele objetivo, aquilo que a gente está desejando. E tudo isso a gente consegue passar para o aluno, porque o aluno também vive dentro de uma zona de conforto. O aluno vive dentro de uma zona que ele não ultrapassa a zona do medo, ele tem medo de ser reprovado, tem medo de não aprender, a ansiedade permeia as aulas e as avaliações. E você conhecendo como a mente funciona, conhecendo que essas zonas existem dentro do comportamento humano, você vai conseguir conduzir o seu aluno a ultrapassar todas as zonas, a zona do medo, chegar na zona da aprendizagem e se superar. E esse é o nosso papel como professor, é dar a capacidade do estudante se superar a cada dia. Agora eu quero te convidar para você fazer uma autoavaliação. E aí eu vou te convidar a fazer uma ferramenta que eu vou deixar disponível para você baixar, para você acessar e preencher uma ferramenta chamada Roda das Competências. Nessa Roda das Competências, você vai eleger, na sua opinião, quais são as competências necessárias para que você seja um professor melhor, para que você seja a melhor versão de você mesmo. E com esse gráfico, você vai ter um norte de como você pode alcançar esse espaço, de como você pode desenvolver essa persona. A roda das competências é super simples. Você vai preencher em cada espaço desse uma competência, uma habilidade, uma característica que você julga importante para que você, não para que um professor modelo, não, é você. Quais são as competências que você já possui, que você acha que são importantes para um bom desenvolvimento de um bom profissional, professor, e quais são as competências que de repente você não tenha, mas que você julga necessárias para que você seja a melhor versão de você mesmo. Coloca em cada espaço desse e você vai marcar nesse gráfico a porcentagem que você tem de cada característica dessa. Por exemplo, se eu acho que um professor precisa de ser bom comunicador, ser comunicativo, vou colocar o nome comunicativo. Digamos que eu botei na letra A. Então eu vou colocar quanto eu acho que eu sou comunicativo, de 0 a 100. Eu vou marcar nesse gráfico a porcentagem que eu acho que eu sou. Depois que você preencher todo o gráfico, eu te lanço uma nova pergunta. O que será? O que é? O que você precisa? O que é necessário para que você atinja os 100? Se você tem uma porcentagem X, o que falta para você chegar a 100? Bem, eu te garanto, a PNL pode te ajudar a alcançar a melhor versão de você mesmo. Deixa eu te mostrar alguns conteúdos que nós vamos trabalhar no módulo 1 e no módulo 2. Bem, nós vamos trabalhar
como o cérebro recebe e processa informação, um pouco da neuroanatomia e da neurofisiologia. Vamos ver também os princípios de coaching no processo de ensino-aprendizagem, porque muitas vezes a gente começa a elaborar a aula ou dar aula e o aluno ele não tem noção de alguns princípios que a gente utiliza no coaching, como por exemplo, para que ele está estudando aquele assunto, para que vai servir a aquisição daquele conhecimento. Ele sabe o que ele quer da vida, ele sabe qual é o objetivo, ele sabe em que viagem ele está na vida. Então o coaching ele vai ajudar a direcionar esse aluno. Nós vamos ver também a programação neurolinguística e o processo de aprendizagem, o processo de fixação de conteúdos na mente. Nós vamos conhecer os 4 estágios de aprendizagem, vamos aprender o que são as pressuposições da PNL, as leis da PNL, e como essas leis se aplicam ao processo de educação, de ensino e de aprendizagem. Vamos também ver o modelo de PNL aplicado à percepção da comunicação, a comunicação do professor e a comunicação do aluno. Vamos ver os sistemas representacionais que são fantásticos, vamos ver os estilos de aprendizagem, vamos conhecer como é que o aluno pode aprender melhor, para ele descobrir como ele aprende melhor. Vamos ver os tipos de inteligência, as múltiplas inteligências, vamos ver como se desenvolvem aptidões e teremos atividades práticas para isso. Teremos os elementos que fazem parte da estratégia mais eficaz de aprendizagem e, nesse curso, uma novidade. A grande novidade. Nesse curso teremos um projeto de intervenção em sala de aula. O nosso curso é todo teórico prático, mas a prática ela não encerra no curso. A prática ela continua no seu dia a dia, dentro de sala de aula. No segundo módulo, a gente vai ver como que a gente pode levar o aluno a ter um alinhamento pessoal, a alinhar os seus níveis neurológicos. Vamos ensiná-lo a desenvolver metas neurologicamente viáveis. Às vezes a gente não consegue os nossos objetivos porque simplesmente a gente não sabe como elaborar metas. E o nosso cérebro precisa de entender o que a gente quer. Existe um método neurológico para que a gente faça esse estabelecimento de metas. Veremos técnicas de feedback, teremos a noção de posições perceptivas para poder passar para os alunos, para eles entenderem as diferentes posições perceptivas, os pontos de vista diferentes e como aprender com isso. Veremos as linguagens da mente e as imagens mentais, produção de técnicas ativas de aprendizado e, claro, dicas, sugestões, troca de experiência de pessoas que já vêm aplicando a PNL dentro da sala de aula para melhorar o nível da educação. E, claro, a continuação do projeto de intervenção em sala de aula vai ser fantástico, sensacional. Outra novidade desse curso, que mesmo sendo presencial, esse material será disponibilizado para você no ambiente online, onde você vai poder consultar quantas vezes for necessário. Outro bônus fantástico é a participação em um grupo do Facebook, um grupo secreto, um grupo fechado, onde nós teremos a liberdade de trocar experiências, de pegar aconselhamentos, de crescer juntos. Outro bônus importante é a participação de um mini curso grátis, de um programa que foi criado por mim, que é chamado de Neurofitness Student Online, que é uma ginástica cerebral para desenvolvimento de novas aptidões, especialmente para estudantes, mas que o professor, podendo dominar essas técnicas, também poderá exercitar com os seus alunos. Além da disponibilidade de consultoria online para orientação dos projetos de intervenção em sala de aula. Então é um curso mais que completo, é um curso transformador. Então vamos lá, te aguardo no dia 21 lá no Hotel Verde Vale, em Juazeiro do Norte, para crescermos juntos e mudarmos a educação do nosso país.
Muito obrigado pela atenção. Clica no link, vem fazer a inscrição e, em nome do Julius Coaching Institute, eu te espero lá.